Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver a resposta da atividade número 2, Introdução ao Excel. A atividade é formada por, primeira questão, crie uma nova planilha, salve com nome e sobrenome .xlsx. E aqui vem algumas observações. Nome, pessoal, como vocês podem ver aqui, a primeira letra está maiúscula e as demais estão minúsculas. A mesma coisa para o sobrenome. A primeira letra está maiúscula e as demais estão minúsculas. .xlsx é a extensão do Excel, então você não precisa colocar .xlsx no nome do arquivo, porque ele já vai ser salvo quando você salvar no Excel com essa extensão, xlsx. Tá? Onde nome é seu primeiro nome e sobrenome é seu último nome. Tá? Então se fugiu dessa característica, então não alcança toda a pontuação. Na segunda, faça a seguinte planilha. Então está aqui a planilha desenhada e aqui a gente vai ter outras instruções. Como vocês podem ver, aqui a gente tem um título que está em maiúsculo. Um título que está em maiúsculo e centralizado. Logo após a gente tem uma outra linha com receitas, que são as entradas para o salário dessa pessoa que está controlando a contabilidade aqui da sua casa. Então essa pessoa aqui ganha R$ 2.500 e aqui tem diversas despesas. Supermercado, R$ 430 e assim sucessivamente. Temos uma linha em branco para o total das despesas, que é o somatório de todas as despesas. Outra linha em branco, saldo líquido, com a diferença entre o salário e o total dos gastos dessa pessoa. Então aqui você vai ter que mesclar essa primeira linha, mesclar essa segunda linha, mesclar essa quarta linha, mesclar essas outras duas linhas aqui também. Tá? Então se você fugiu de alguma dessas características que estão aqui demonstradas, também é fator para não alcançar toda a pontuação. Utilize bordas para melhorar a apresentação, então você coloca as bordas. O texto deve ser formatado em fonte Arial. Quem esqueceu de fazer essa formatação também vai ter aí uma subtração de pontos. O título deve ter tamanho 12, orçamento doméstico, centralizado em maiúsculo, como a gente já falou. Aplique um padrão de cores ao fundo da célula do título. O restante da planilha deve ter tamanho 10, então a fonte aqui da planilha vai ser 10, com exceção do título. Formate os números com duas casas decimais e com o tipo de dados moeda, tá? Então isso aqui, por isso que aparece o R cifrão da moeda real, porque a gente vai formatar essas células como moeda. O total das despesas, aqui que a gente começa a utilizar fórmulas, o total das despesas deve ser utilizando uma fórmula. Você deve utilizar a função soma. Tá? O resultado deve ser a soma de todas as despesas. Como a gente viu aqui, se você somar todos esses fatores, vai dar o 2.160. Isso aqui você tem liberdade, tá, pessoal, de você alterar esses valores. Isso aqui é só demonstração, até porque essa planilha tem que ser dinâmica. À medida que eu mudo esses valores das despesas, o total das despesas, bem como o saldo líquido, também vai mudar. Se eu mudo o salário, o total do saldo líquido também vai mudar, tá? O saldo líquido deve ser calculado como o salário menos o total das despesas. Então está dado aqui, né, o salário menos o total das despesas. Então vocês não devem abrir mão de usar a segunda operação aritmética que vocês aprenderam na vida de vocês, que é a subtração. Um menos o outro. Uma célula menos outra célula. E essas informações também estão na apostila que foi passada. Altere o nome da guia para orçamento. Então está aqui a pontuação de cada um desses itens, ok? E aí você vai observar como foi seu gabarito. Tá? Então vamos lá, vamos colocar mãos à obra aqui. Então tá aqui o Excel aberto, tá? Então eu vou precisar no máximo de duas colunas. Algumas respostas usaram 4 colunas, 3 colunas, e só precisa de duas, tá? Uma para essa dos nomes, salário, supermercado, e a outra para os valores, tá? Total de despesas, saldo líquido, só duas colunas já são suficientes. Então você faz aqui nas colunas A e B na linha 1, você já pode fazer a mesclagem das células, tá? Mesclar. E aqui você já escreve orçamento. Deixa eu configurar o teclado aqui. Orçamento, esqueci o segundo, doméstico. E aí para você colocar tudo numa linha só, é só você aumentar o tamanho da coluna, seja da coluna A, seja da coluna B.
dá um Enter aqui, aumenta um pouco o tamanho da coluna B, aumenta um pouco o tamanho da coluna A. Vocês podem ver até a largura dela aqui, ó, largura 13.14, 97 pixels. Pode deixar cada uma com 100 pixels para ficar igual. Mas tem 113. Você bota aqui 100 pixels. Pronto. Orçamento doméstico. Logo depois a gente vai ter outra linha, também mesclada, com o nome, não mesclou, mesclar linhas, com o nome receitas, que são as entradas, né? Os proventos dessa pessoa que está controlando o orçamento doméstico. Tá? Logo depois a gente vai ter o salário, e aí nós temos outra linha aqui, também mesclada, onde agora nós vamos escrever as despesas. E aí você começa a acrescentar os itens. Supermercado, água e luz, telefone. E você pode ser criativo aqui também, tá, pessoal? Não precisa seguir à risca essas informações. Condomínio, combustível, escola, plano de saúde e o famoso outros, né? Tudo aquilo que não se enquadra nas categorias superiores. Aí vai ter uma linha em branco, você também vai mesclar. A próxima linha vai ter total das despesas, e aí como passou, você pode novamente aqui ampliar a largura, tá? Agora está 140 pixels, para deixar no meio, também vou colocar aqui 140 pixels, sem muito problema. Total das despesas, aí outra linha em branco mesclada e saldo líquido, que é quanto sobrou naquele mês, né? Fazendo economia. Então está aqui o formato da tabela que a gente está construindo. Tá? Conforme pode ser visto aqui, tem diversas cores, né, que a gente vai poder adotar. E aqui na letra B, utilize bordas para melhorar a apresentação. Então a gente vai colocar bordas. Seleciona todas as células que eu quero colocar borda, todas as células. E coloco aqui, ó, todas as bordas. Já fica melhor aí para você diferenciar os itens da tabela. Tá? Então essa foi a letra B. A letra A foi a montagem de toda essa estrutura, a letra B as bordas. Aí o texto deve ser formatado com fonte Arial. Vamos ver qual é a fonte que está. Então por padrão aqui no Excel ele segue a fonte Calibri. Então você seleciona toda a tabela e muda para Arial. Apertou Enter, mudou para Arial. Perfeito. Então, fez isso, levou os 5 pontos da mudança da fonte. O título deve ter tamanho 12, centralizado e maiúsculo. Aplica um padrão de cores ao fundo da célula do título. Então temos algumas atividades aqui nesse item 4. Então, ele já está centralizado, já está maiúsculo. E o tamanho da fonte que é solicitado é 12. Então a gente muda aqui para o tamanho da fonte 12. Mudou aqui para 12. Perfeito. E aplicar uma cor aqui. Então você usou a ferramenta aqui, cor de preenchimento, e aplica uma cor aí de sua escolha. Vou botar esse azulzinho aqui. Pronto. Então está centralizado, está maiúsculo e tem um padrão de cor. O restante da planilha deve ser tamanho 10. Vamos conferir. Está tudo tamanho 11. 11, tamanho 11. E eu vou selecionar as células e vou alterar para o tamanho 10. Aqui. Tamanho 10. Você pode conferir quando você clica sobre as células que agora elas vão estar no tamanho solicitado na questão, tamanho 10. Ok, isso foi a quinta questão. Formate os números com 2 casas decimais e com o tipo de dados moeda. Então agora a gente vai preencher aqui os dados da segunda coluna. Tá? Então o salário dessa pessoa aqui, vamos imaginar que ela ganha R$8.000.
Então ela gasta com supermercado por mês 2.000, ela gasta com água 500, com água e luz 500, ela gasta com telefone R$ 250, com celular mais 250, com condomínio mais 250, combustível, bote aí R$ 500, escola R$ 1.000, plano de saúde R$ 1.500 e outros gastos, ela gasta aí R$ 1.500. Pronto, então preenchemos, tá? E agora nós vamos selecionar o formato da célula para moeda, para seguir o padrão da questão. Então selecionou com o botão direito, formatar células e seleciono aqui moeda, só isso. Note que na questão está sendo solicitado 2 casas decimais, que já é o padrão para moeda real. Tá? E aí, para você formatar os demais, a gente pode utilizar a ferramenta pincel. Então selecionei a célula que tem a formatação que eu quero, clico no pincel de formatação e arrasto sobre todas as células que eu quero deixar naquele formato. E pronto, está feito. Nós aprendemos aí a ferramenta pincel de formatação. Tá ok? O total de despesa ainda está passando a largura aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais. Vamos botar aqui 160 pixels. 160. Pronto. Aqui também para ficar legal. 160 pixels. Opa. Aí. 160. Ok. Então, a 6ª questão foi cumprida aqui, alterando o formato das células para moeda. O total de despesas deve ser realizado utilizando a fórmula. Você deve utilizar a função soma. O resultado deve ser a soma de todas as despesas. Então está aqui a seção despesas, né, da planilha, e aqui vai ser o total das despesas. Então a gente usa o símbolo igual dentro da célula. Note quando a gente digita dentro da célula, também vai vir aqui na barra de ferramentas, na barra de funções, tá? Vai aparecer o igual também. E aí você coloca a função soma, abre o parêntese e seleciona todas as células que você quer somar. Simples assim. Note como fica a sintaxe. B5, 2 pontos, B13. Então, 2 pontos representam o intervalo da célula B5 até a célula B13. E é só apertar Enter. Então está aqui o total. R$ 7.750 foi o que essa pessoa gastou aqui nesse mês. Tá? Então tem aqui 8.000 e o total de todas as despesas 7.750. Tá? E o saldo líquido, vamos ver como é que calcula. O saldo líquido deve ser calculado como salário menos o total das despesas. Salário menos o total das despesas. Então não tem mistério. Está aqui o salário e está aqui o total das despesas. Então você vai fazer igual a salário, seleciona a célula, menos total das despesas. Vai ficar a célula B3 menos a célula B15. E aí, pessoal, na medida que você muda isso aqui, em vez de R$ 250 foi 150, digitou errado. Todas as outras células que contêm fórmulas já são automaticamente atualizadas. E é isso que é o objetivo. Você fazer essa planilha para que quando você altere alguma das células, as que contenham fórmulas sejam automaticamente alteradas também. Note que eu nem fiz nenhuma outra formatação. Eu posso chegar aqui em receitas, colocar outra cor aqui também, para ficar um pouco diferente, botar um azulzinho mais claro, ou botar uma outra cor aqui, vamos botar um amarelozinho aqui, pronto. Despesas, né? Posso fazer a mesma coisa, colocar uma cor de preenchimento, vamos botar aqui vermelho, né, que faz sentido. Receita geralmente é verde, então vamos botar verde aqui, um verdinho claro. Pronto. Aí o restante é perfumaria. O que importa mesmo pra gente aqui são essas funcionalidades, tá? E a última questão, altere o nome da guia para orçamento. Esse termo guia está na nossa apostila. Houve algumas dúvidas, tá? Então tá aqui, guia. Então vamos alterar o nome da guia para orçamento. Deu um duplo clique, escreveu orçamento, apertou Enter, tá feito. É isso, pessoal. Essa é a resposta da segunda atividade.